Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando a aula de gramática no segundo ano do ensino médio na COPELG. A gente hoje vai dar início, né? Na verdade a gente vai falar, né, sobre um capítulo de interpretação textual. A gente faz tempo que a gente não tem uma aula de interpretação textual, né, que está lá dentro da gramática, só que são capítulos independentes. E eu quis, né, falar um pouquinho sobre isso para a gente não ficar muito tempo sem estudar interpretação, uma vez que interpretação textual dentro de gramática é muito, mas muito importante. A gente tem que saber, a gente tem que entender, a gente tem que absorver aquilo que nós lemos. Possa ser que vocês achem que isso é fútil, mas não é. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que é muito importante, que é a intencionalidade discursiva. E logo, esse nome já diz tudo, né? Que todo discurso, ele tem uma intenção, né? E aí vocês vão ter que se lembrar da aula de referenciação, né? Sobre o que se faz referência, né? E também sobre a questão da discursividade. Para quem eu falo, com quem eu falo, sobre o que eu falo, com que intenção que eu falo que eu estou falando. Então, tudo em discurso, tudo tem uma intenção. Então, a gente vai estudar hoje, né? O que seria essa intencionalidade discursiva? Vocês sabem que tem discursos humorísticos, discursos de mexandragem, discursos motivacionais, discursos educacionais, existem discursos amorosos, existem vários tipos de discurso dentro da construção, né, do tópico frasal, né, ou do tópico escrito, ou do tópico proferido. Então, quando eu escrevo, quando eu falo, quando eu me expresso, eu tenho uma intenção. E a minha intenção é chegar àquele outro para uma finalidade X. Então, é isso que a gente chama de intencionalidade discursiva, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais a fundo. Essa intencionalidade discursiva é composta por elementos explícitos e implícitos transmitidos no discurso dos interlocutores, que é aquelas pessoas que fazem parte ali do processo de comunicação. Por meio dela, o propósito do autor, né, se projeta no texto, né? Então, assim, o autor, né, tem uma intenção ao proferir um discurso. E essa intenção se projeta no discurso através dessa intencionalidade discursiva, ou seja, a pessoa proferiu um discurso para isso e para atingir esse objetivo ele usou essa parte da linguagem e isso aí é o que compõe a intencionalidade discursiva. Um exemplo muito bom, por exemplo, a gente está em ano de eleições municipais, né? Aquele ano que os vereadores, os prefeitos estão tentando sua reeleição ou estão se lançando na sociedade, né? Para galgar votos, né? Para conseguir uma posição ali em termos políticos. Então, assim, quando eles proferem um discurso, né? Eles proferem um discurso que agrade a boa parte da população para que eles consigam votos, ou seja, as pessoas vão pelo discurso que mais lhe agrada. Então, a intencionalidade discursiva, nesse caso, né, é de um candidato que quer chegar a um local X, para isso ele se mune dos marcadores do discurso, né, e aí as pessoas vão tentando se adequar ou tentando entender o discurso e elas vão se enveredando para o discurso que elas entendem, concordam e tudo mais. É por isso que existem políticos que são muito prolixos, ou seja, que falam de maneira muito complexa, que não conseguem dialogar com a sociedade, por isso elas acabam se afastando. Existe muito isso no direito, por exemplo, que a gente chama de juridiquês, né? Que é aquela linguagem extremamente buscada que não chega, né, a maioria das pessoas que compõem a sociedade. A gente não entende, a gente tende a não entender muito bem a linguagem jurídica pela excessividade de termos técnicos. Isso aqui foi só para dar um exemplo. Então, o nosso objetivo é compreender o que é e como se dá a intencionalidade discursiva, tá bom? Vamos lá. O que é a intencionalidade discursiva e os exemplos. Vejamos. Ao tentar conquistá-la, vamos imaginar que um rapaz está interessado em uma moça. Imaginemos um casal que está ali tendo um flerte, né? E assim, o rapaz, ao tentar conquistá-la, suas atitudes serão mais românticas para que a menina possa perceber o verdadeiro interesse do rapaz. Então, quando o rapaz tem interesse em uma moça, a gente estudou na semana passada, né, filosofia e eros, que a pessoa muda o seu comportamento, né, para fazer com que a outra parte perceba que há outro tipo de interesse ali.
né? Isso é uma intencionalidade de discurso também. Então, você molda o seu discurso para chegar a um determinado fim. Outra hipótese é durante um período eleitoral, que eu acabei de falar para vocês, é um político asfaltar as ruas e oferecer favores à população em troca de ser votado, mesmo que isso não seja expresso de maneira tão direta, ou seja, é aquela fase que os políticos vão na feira, pegam as crianças, beijam as crianças e aí asfaltam e vão inaugurar o asfalto, né, tavam os buracos e vão inaugurar a tapação de cada buraco, né, para, né, dizer que é bom, né, para conseguir os votos. E ele só faz isso geralmente nesse período eleitoral. Então, é comum normalmente depararmos com textos que prometem tratar de um assunto, mas quando lemos o conteúdo acabamos percebendo que a informação não é exatamente daquela forma, igual aquelas notícias bem tendenciosas que aparecem no Instagram ou no nosso Google, quando a gente abre bomba na Rede Globo, a apresentadora foi traída. Na verdade, não é nada disso, sabe? Você vai tentando ler e não é nada disso que é apresentado na manchete. Às vezes a manchete ela é deturpada. E aí, essa intencionalidade discursiva, né, ela foi pensada para chamar a atenção de novos espectadores para aquela notícia. Por mais que não seja aquilo que ele esteja dizendo, mas ele queria realmente galgar leitores, né? A priori, a ideia era essa. Aí você fica procurando a notícia, você fica procurando aquilo que você viu, né, na manchete e não encontra, tá? E aí a gente também percebe muito que no meio jornalístico, ultimamente, esse tipo de prática tem sido muito comum, principalmente com a grande quantidade de fake news que são publicadas. Essa questão de fake news, gente, até já abriu um inquérito no STF, né, sobre há uma CPI das fake news, porque quando você faz uma fake news ou você compartilha uma fake news, daqui que você consiga desfazer essa cadeia de notícias falsas, a história já se deturpou, a história já se espalhou. Então é muito difícil você voltar esse discurso, né? Então é por isso que há uma questão de uma preocupação, né, com as gestões para que não sejam publicadas notícias falsas, porque você demora muito tempo para conseguir provar, para conseguir tirar aquela imagem que foi disseminada a priori. É aquela velha frase que os mais velhos usam, né? Palavras ditas não voltam mais, né? Palavras ditas e flechas atiradas não retornam. Publica-se um título, né? Esse aqui vai entrar naquela parte que eu acabei de explicar para vocês, naquelas notícias tendenciosas que fazem a gente querer clicar para saber o que está acontecendo. Na verdade, não é nada daquilo que está posto. Né? Então, publica-se um título com intuito polêmico, porém, ao lermos a matéria, percebemos que o conteúdo não é exatamente como o título trazia, né? Aquela coisa de você chamar a atenção por meio dos títulos tendenciosos, mas, na verdade, você está só, né, galgando um novo dados estatísticos para as notícias. E aí, a gente tem muito essa questão da intenção do discurso na publicidade. É um dos melhores exemplos que a gente pode dar qual é a intenção quais são as intenções dos discursos, né, nas campanhas publicitárias. Eu cresci nos anos 90 assistindo TV, né, na minha infância por ali, pelos anos 90, nasci em 92, então tinha muita propaganda do Bombril, propaganda das Havaianas, propaganda do Boticário, enfim, era aquele momento ali que os donos das grandes empresas iam expor seus produtos. Então, assim, a gente percebia que no horário nobre, aquele horário que vai ali das 8 até as 9, só as marcas que tinham mais dinheiro podiam bancar comerciais nesse momento. Era a Solan, deixa-me ver, a Volkswagen, as Havaianas, empresas que já têm, né, uma história, né, de merchandising. Hoje em dia, com o advento das tecnologias, os jovens e os adultos assistem menos TV, a gente tem muita informação no telefone, por exemplo, essa prática da merchandising foi caindo. Mas ainda existe muita questão de você moldar uma intencionalidade discursiva em uma propaganda, né? Diariamente as pessoas são bombardeadas com diversas informações publicitárias e muitas vezes nem se dão conta disso. Quando você abre o YouTube para assistir a aula da Copel, por exemplo, tem lá a propaganda, né, da Spotify, né, da Netflix, da Amazon Prime,
do remédio que poderia ajudar no Covid-19. Então, é isso, né? É aquela questão de você chamar a atenção do espectador. E a publicidade usa diferentes artifícios para conseguir convencer seus clientes em potencial a consumirem produtos. É aquela coisa do cabelo perfeito, do corpo perfeito, do creme que vai dar solução à celulite, do método de estudo revolucionário, do método de inglês revolucionário, né? Chamando a atenção, né, das pessoas para aquela empresa, né, para aquele produto que é ofertado. Isso também trata-se de intencionalidade discursiva. Empresas fazem uso dessa técnica para vender ideias e status através de suas propagandas. Inclusive, tem um curso, né, no curso de publicidade e propaganda, né, que realmente é uma graduação, há duas ou três cadeiras de intencionalidade discursiva. Intencionalidade discursiva 1, 2, 3 e 4. E são múltiplas intencionalidades para você chamar a atenção dos múltiplos consumidores, ok? Então, em suma, né, a intencionalidade do discurso é a intenção que você carrega por trás do seu discurso. Como sempre, quando eu termino um capítulo, né, como é um capítulo de interpretação textual, eu dei ele todo hoje, isso não acontece em gramática, a gramática mesmo, né, porque os assuntos são mais densos, mas eu peço que vocês façam as atividades de sala e as atividades propostas. De novo, não vou estipular um prazo, porque eu não sei que dia que a sala vai para o YouTube, pode haver um bug, não sei. Quando ela for, aí eu vou lá na turma e estipulo a data de entrega. Lembrando que nós temos prova, e a prova não será só o conteúdo, mas também a produção de vocês qualitativa. Então, aproveitem esse tempo para responder as tarefas online. Entreguem as tarefas no prazo certo. Quem entrega a tarefa no prazo certo tem uma nota maior, porque não é justo com a pessoa que faz as atividades no prazo certo, entrega direitinho, e eu dar a mesma nota para quem entrega 2, 3 dias depois. Então, tenham cuidado. E eu falei para vocês, criem uma rotina de estudo. Sentem-se na frente do computador, do celular, às 2 horas. Assistam às aulas e não deixem acumular, porque depois que acumula é pior, tá bom? Se tiverem dúvida, o plantão de gramática é sempre nas segundas-feiras. Estarei disponível das 16h30 às 15h30 para tirar alguma dúvida. Aproveitem esse momento que é maravilhoso para vocês tirarem alguma dúvida, correto? E a nossa aula de hoje está acabando. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais, né? Lembrando que vocês podem mandar as atividades para mim pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Então, um beijo.